Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 19º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades, compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria do Pneumocentro, Centro de Medicina Respiratória, e da Clínica São Marcos. Quando respiramos, imaginamos que o trabalho é apenas dos pulmões. Quando sentimos o coração bater, pensamos apenas nele. Na verdade, esses dois órgãos trabalham juntos a cada segundo de nossa vida. Hoje vamos entender por que cuidar de um significa proteger o outro. Para debater sobre isso, temos a honra de receber nosso ilustre convidado, Dr. Conrado Roberto Hoffmann Filho. Dr. Conrado, muito obrigado por ter aceito finalmente nosso convite. Eu que agradeço o convite. Aí, Dr. Conrado, e ele sacrificou seu tempo para nos prestigiar aqui. Dr. Conrado é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1987, especialista em Cardiologia e Terapia Intensiva, mestre em Cirurgia Geral. Cirurgia Geral? Cirurgia Geral e doutorado em Saúde e Meio Ambiente. Isso. Pela Universidade da região de Joinville. Atualmente é médico cardiologista do Hospital Hans Dieter Schmidt e preceptor das residências de Clínica Médica e de Cardiologia. Sócio e investidor principal do Centro Multidisciplinar Especializado de Ensino e Pesquisa, CEMED. Fellow da Sociedade Europeia Americana. Certo, doutor? Certo, certíssimo. O currículo do Dr. Conrado, como vocês viram, é bastante extenso, aqui foi simplificado, né? Então vamos começar. Doutor, quando o senhor pensa em coração e pulmão, o senhor pensa em dois órgãos ou em um só sistema e por quê? Bom, na verdade não existe no nosso organismo quase nada que seja independente. A nossa homeostase faz um grupo trabalhar junto. O coração e o pulmão, eles andam extremamente ligados. Não é por coincidência que um está no meio dos outros dois. Exatamente. Mas a interação deles, seja hemodinâmica, seja eletrofisiológica, seja de balanço, de homeostase, é essencial. A gente não consegue viver sem um dos pulmões, a gente consegue viver com um dos pulmões e a gente não consegue viver sem nenhuma parte do coração. Essa é uma das diferenças entre coração e pulmão, mas eles, se um não funciona, o outro, sem dúvida, vai ser atrapalhado em um grau menor, intermediário e às vezes muito grande. E às vezes, inclusive, incompatível com vida. Exato. Muito bem explicado. Eu diria que são duas bombas dentro do pulmão. Uma para sugar o ar de fora para dentro, né, com o oxigênio, e o coração para receber esse sangue oxigenado e transmitir para o resto do corpo, né? Então são duas bombas com funções diferentes, uma influenciando a outra. Se o coração parasse de funcionar por alguns minutos, o pulmão sentiria imediatamente, e o contrário também é verdade? Se a gente pensar, João, em termos de, vamos pensar de física básica, de bomba, como tu falou. Se eu tenho uma bomba d'água que está fazendo, essas bombas de rolete ficam circulando. Se o rolete começa a ficar mais lento e a gente tem uma quantia de fluxo que vem, o que sobra fica para trás. Se essa bomba trava, como tu disse, se para de funcionar, todo o sangue que está para trás vai represar, vai aumentar muito a pressão dentro da cavidade que a gente traz e o sistema pulmonar, vascular pulmonar é um sistema de baixa resistência e baixa pressão. Então, na hora, a pessoa sente, além do efeito cardiológico, a gente sente o efeito pulmonar. E o efeito pulmonar começa com congestão muito rápida. Congestão rápida, edema agudo de pulmão e às vezes óbito, dependendo da velocidade que se instala. Claro, se tiver uma parada cardíaca não vai dar tempo de nada disso, porque o teu cérebro vai parar primeiro. E aí o reflexo de centro respiratório, etc., vai ser antes do pulmão encharcar. Mas vamos dizer que ele vai acontecendo devagarinho, sem dúvida o pulmão vai sofrer. Ok, muito bem explicado. De forma bem simples, como o sangue passeia entre o coração e os pulmões antes de sair para o corpo todo?
De novo, é um sistema mecânico simples. O coração tem a função, basicamente a função de bombear. O lado esquerdo do coração, que é o ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue para o nosso corpo todo, através das artérias, chegam nos vasos de resistência, que são os vasos intermediários, capilares, e depois eles voltam pelas vênulas, veias, acabam caindo no lado direito do pulmão, através da cava inferior e superior, cai no átrio direito, do átrio direito cai no ventrículo direito. E de lá, ele também é uma bomba, só que ele bombeia para um sistema de muito mais baixa pressão, que é o pulmão. Então essa bomba passa pelo pulmão, que tem uma função diferente dos filtros, ele tem uma função de oxigenação, uma membrana de oxigenação, e as membranas de extracorpóreas são baseadas nisso. E aí, depois disso, ele volta através das veias pulmonares de volta para dentro do coração esquerdo. E é um basicamente ciclo isso. que se repete infinitas vezes. E teoricamente, a quantia de sangue que passa de um lado tem que passar do outro lado. Exato. Então, se em algum lugar tu começa a ter uma trava, seja na esquerda ou na direita, tu vai comprometer o outro lado. Deu problema na direita, compromete a esquerda. Deu problema na esquerda, compromete a direita. Porque é um sistema que fica recirculando uma quantia fixa de sangue que é ao redor de 5 litros. Ao redor de 5 litros. Certo. Muito claro, doutor Conrado. O senhor é professor, pelo que eu estou percebendo, e está explicando com muito didática, né, e muita clareza. Por que dizem que o coração direito é o coração pulmonar e o lado esquerdo é o coração do corpo? Justamente isso que eu falei agora há pouco, Pimenta. O lado esquerdo do coração ele tem a obrigação de bombear contra uma resistência muito maior. São vasos de resistência, já os vasos pulmonares são muito mais vasos de capacitância. Então, como ele tem uma resistência muito maior, tem que fazer uma força muito maior para gerar uma pressão que, na média, se diz que é 120 milímetros de mercúrio, uma mínima de 80, que é o que o pessoal diz por aí, 12 por 8, que é simplificado, que na verdade são 120 por 80. A circulação pulmonar, a pressão é muito mais baixa, a pressão normal máxima dentro de uma artéria pulmonar é de 35 milímetros. Então, se a gente comparar 35 com 120, tu vê a diferença. Então, o pulmão direito, o coração direito, ele tem a obrigação de bombear tanto quanto o esquerdo, mas contra um sistema de muito menor resistência. Quer dizer, ele consegue bombear mais fácil para um lugar que tem uma capacitância muito maior, que o pulmão é como se fosse uma grande esponja filtradora que bota o oxigênio para dentro. Então, cada um deles tem a sua função. Por isso, quando a gente tem um furinho de um lado para o outro, ou um problema que trava de um lado para o outro, impacta em todo o sistema. A diferença é que o coração direito trabalha basicamente num sistema de maior complacência, maior volume e menor pressão. O coração tem uma musculatura diferenciada, Perfeito. né? Ele tem essa função propulsora, né? Existe algum limite, o senhor já falou sobre isso, mas aqui às vezes a gente vai repetir algumas coisas e, como eu sempre falo, isso sedimenta o conhecimento. Existe algum limite de quanto sangue o coração pode empurrar pelos pulmões? Existe um limite, mas é alto. Como eu acabei de dizer, o nosso sangue, nós temos mais ou menos, uma pessoa normal, 1,70 m calculado, ao redor de 5 litros de sangue. O coração esquerdo ejeta ao redor de 70, um coração normal ao redor de 70 ml por cada ejeção. Se a gente fizer uma frequência média de 70, que é o que a média da população tem, 7 vezes 7, 49, 490 ml. Então, se a gente multiplicar isso por 10, são 4.900 ml que o coração esquerdo bombeia. Ele passa os mesmos 4.900 ml ou 5 litros para o lado esquerdo. Quando tu aumenta a demanda aqui, tu também aumenta a demanda aqui. Como eu te falei, é um círculo. Se travar aqui, não vai para outro lugar. Claro que pode ter um pouquinho mais retido aqui na perna, etc. Mas a gente pode chegar, às vezes, ao invés dos 5 litros por minuto, que é o nosso habitual, num corredor de elite, a 40 litros por minuto. Então, o pulmão consegue, o ventrículo direito, consegue ajudar a bombear ao redor de até 40 litros. 40 litros passando por minuto no pulmão. Olha, 40 litros de sangue por minuto. Calcula a quantia, a força de sangue, que nem dizem. Como é que é? Você vê, é tudo muito maravilhoso, muito perfeito o sistema, né? Como um
um pulmão enfisematoso, aí nós estamos entrando já nas partes das doenças que nós temos na pneumologia, comprometendo o coração e vice-versa, né? Vamos começar do enfisema. Uma DPLC avançada, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou um enfisematoso, ou um bronquítico, pode acabar cansando o coração. Bom, a gente tem que pensar de novo simplisticamente da seguinte maneira. Como o coração direito, ele vai para os capilares pulmonares, e os capilares pulmonares envolvem todos os alvéolos, nós temos uma quantia enorme de vias, vamos pensar que fossem avenidas que o sangue sai do coração direito e vai por todas aquelas avenidas para conseguir chegar numa grande avenida e cair no coração esquerdo. Quando tu tem um enfisema, o que acaba acontecendo? Tu acaba diminuindo, o enfisema vai destruindo paredes alveolares. E ao mesmo tempo que ele diminui, que ele destrói paredes alveolares, ele destrói vasos que estão ali em volta dos alvéolos, justamente para fazer a troca gasosa. E quanto maior o número de alvéolos destruídos, menor é a superfície de troca do pulmão para oxigenar e também é menor a superfície vascular que aquele sangue tem que passar. Então vamos pensar, vamos dar um número aleatório, vamos dizer que fossem 5 milhões de vasinhos sanguíneos do lado direito para o lado esquerdo. E com o enfisema, em vez de 5 milhões de vasinhos, só tem 3 milhões de vasinhos e o sangue tem que passar pelo a mesma quantia de sangue, só que agora não é mais aquelas 5 milhões de avenidas, são 2 milhões de avenidas. E os carros têm que passar naquela mesma quantia, então calcula o congestionamento que dá. E aí nesse congestionamento, começa a aumentar a pressão, começa a diminuição de troca de gases, começa a aumentar a hipoxemia e aí começa a prejudicar o lado direito do coração. E aí o lado direito do coração, que era um sistema que trabalhava num sistema teoricamente de baixa pressão, ele vai ter que botar esses carros passando, falando as hemácias, por um contingente muito menor e não vai ter como... E vai aumentar a pressão. E aumentando a pressão, ele vai ter que hipertrofiar primeiro para dar conta. E depois ele não aguenta o repuxo e ele começa a dilatar. E aí a gente tem a disfunção ventricular direita, evolui para corpo pulmonar e assim por diante. Me permita uma provocação. Por favor. Eu fui professor há muito tempo e eu gostava de fazer essa pergunta aos meus alunos. Nós sabemos que no grupo da DPLC tem 2 grandes grupos. O enfisema, que você já falou muito bem, e o bronquítico crônico. O enfisema é uma palavra muito pesada. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a bronquite crônica é bem pior que o enfisema, porque não há destruição, há só uma diminuição da ventilação pela comprometimento da inflamação nos brônquios. Então, isso altera a relação VQ, porque o pulmão tem um reflexo muito ruim, que eu imagino para vocês, que é o reflexo de Euler-Lewis-Strand. Ao contrário da periferia, se você chega pouco sangue conduzindo oxigênio, os vasos dilatam. Mas no pulmão é o contrário. É o contrário. Não é, Conrado? É o contrário. Se você recebe pouco oxigênio, os capilares contraem. Tu aumenta a resistência vascular pulmonar, primeiro capilar, depois... E assim vai, e é exatamente isso. E esse é um dos mecanismos de desenvolvimento de hipertensão pulmonar. Que, de novo, é um dos mecanismos que tu acaba desenvolvendo a disfunção, o corpo pulmonar e a disfunção ventricular direita. Justamente porque quando tu fica hipoxêmico, em vez de a tua reatividade, tu aumentar, o capilar aumentar, ele contrai. Ele contraindo, a resistência que já estava ruim, fica pior. O problema é que não tem DPLC só enfisema, só bronquite. Geralmente é uma mistura dos dois, mas quando predominar um enfisema, é melhor do que predominar a bronquite, não é? Vou dar um pitaquinho, na verdade eu vou botar mais sal nessa salada aí. Tu tem o enfisema, tu tem a bronquite, aí se tu jogar um pouquinho do componente dinâmico, do componente asmático, e jogar em cima uma apneia do sono, aí o quarteto da desgraça tá pronto. Nós vamos chegar E aí, lá. aí a coisa perrenga. Nós vamos chegar lá. Porque eu tenho observado, nesse pouco tempo que eu estou em Rio Verde, 6 anos, eu nunca vi tanta... como é prevalente a apneia do sono e a obesidade aqui, que os dois estão... É muito prevalente. Nós vamos chegar lá.
O que é um coração pulmonar, o corpo pulmonar, que o senhor já falou, que os médicos citam, né? É justamente isso, é sofrimento do coração direito com uma sobrecarga muito grande no pulmão. Geralmente a DPOC, o bronquítico crônico, é o grande exemplo. E um dos sinais clínicos que a gente observa nessas circunstâncias, inicialmente, é a inchação dos membros inferiores, inchação das pernas. Isso é problema de coração ou de pulmão? Na verdade, de novo, como tu começou, o coração e o pulmão, eles não andam separados. Então a gente tem que lembrar o seguinte, vamos dizer que tu tem um coração direito saudável e o teu pulmão deteriorou com qualquer dessas coisas e está aumentando a resistência vascular pulmonar, dando hipertensão pulmonar, causando disfunção de ventrículo direito. Quando tu tem disfunção de ventrículo direito, o ventrículo direito não contrai mais direito, adequadamente, direito fica redundância, não contrai mais adequadamente. E ele começa a aumentar a pressão em cima da válvula tricúspide. A válvula tricúspide não segura e tu começa com insuficiência tricúspide. Da insuficiência tricúspide para a cava inferior, ir para o fígado, ir para as pernas, tudo que vem de trás e que está sendo retido vai aumentando a pressão hidrostática dentro desse sistema direito. E quando aumenta a pressão hidrostática dentro do sistema direito, igual ao lado esquerdo, tu tem edema pulmonar lá, aqui tu tem edema que tu transsuda para dentro, tu fica com todo o teu tegumento edemaciado, seja fígado, sejam pernas e aqui por diante, saco escrotal, e daqui para baixo tudo edemacia. Ascite, E tudo que aumenta a pressão daqui para baixo vai fazer sobrar líquido em algum lugar e vai ser um lugar que está com, não é só um lugar que é mais frouxo, às vezes tem um lugar mais inflamado que vai ser um lugar que, por inflamação e vasodilatação naquele lugar, onde vai ter maior edema. Maravilha. Você está vendo que esse debate é fascinante, né? É fisiologia pura, é física, né? Mas é para vocês verem a complexidade do problema. Uma crise de asma chega a exigir mais esforço do coração? Existe algum risco cardíaco numa crise de asma forte, intensa? Eu vou devolver a pergunta. Tu já teve alguma crise de asma ou crise de falta de ar? Eu não, graças a Deus. Então eu vou dizer o seguinte, quando uma pessoa tem uma crise de asma, ela fica hipoxêmica. Sim. Ou primeiro hiperventila, mas ela pode ter, já por isso, uma piora, uma taquicardia reflexa. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, eu já tive um afogamento, eu já tive muita falta de ar. O medo da falta de ar bota a tua noradrenalina lá em cima. Com certeza. O coração acelera, dispara, faz arritmia, a própria hipoxemia da crise asmática severa faz hipoxemia severa e às vezes é tão severo que tu faz uma parada cardíaca. Então uma crise de broncoespasmo muito severa, se tu baixar a saturação demais, às vezes tu faz num coração já mais, e um coração doente às vezes, né, o coração não segura a peteca e pode fazer um evento inclusive fatal. Então lá é comum pra gente doença de Chagas. Eu perguntei para alguns colegas que pediram doença de Chagas, não tem muito por aqui. Aqui tem muito pouco, graças a Deus. Tem pouco, né? Muito pouco. Então, o que ele está falando? Já tem o coração doente, por exemplo, pessoa de área endêmica, que tem insuficiência cardíaca pela doença de Chagas. Ainda por azar, resolve fumar, por exemplo, ele pode desenvolver uma bronquite crônica, ou por azar ele pode ser também um asmático, vai sobrecarregar mais ainda o coração cansado. E tem um detalhe, né? Tudo tem um limite. Quando o ventrículo direito sofre uma influência, né, uma carga muito grande por causa desses problemas pulmonares, ele hipertrofia seu músculo para tentar melhorar a contratilidade dele. Isso vai comprometer o irmão dele, tá ao lado dele. Mas só te fazer um adendo, já que tu falou no Chagas, aqui a gente tem muito pouco, mas o Chagas, o ruim do Chagas, não é só porque o Chagas dilata o ventrículo esquerdo, mas o Chagas dilata o ventrículo direito também. Sim. Então um dos grandes problemas do Chagas é que o ventrículo direito já vem destruído. Aí qualquer coisa que tu joga em cima, ele já está com o coração muito ruim. Por isso a mortalidade do paciente com insuficiência cardíaca com Chagas, com ou sem DPOC, é tão alta. E o resultado dos tratamentos de Chagas nunca consegue ser tão bom justamente pelo ventrículo direito, que muita gente dizia há muito tempo que era o ventrículo ignorado, que não achavam que era tão importante, mas ele é essencial. Muito
isso aí. Palpitação. Agora entrando num tema que vai interessar o nosso público, né? Esse programa é dirigido especificamente ao leigo. É lógico que tem muitos colegas que nos assistem, graças a Deus, pneumologista, cardiologista e de outras áreas, mas nosso foco é para o leigo. Não no sentido aqui ser um consultório médico, mas no sentido de alertar as pessoas. Palpitação durante o uso de bombinha, os chamados broncodilatadores, é normal ou é sinal de alerta? Na verdade, assim, primeiro, se tu tá com uma crise de asma muito forte e tu usa uma bombinha para diminuir, tu faz uma broncodilatação, apesar do efeito taquicardizante dessa bombinha, só o efeito benéfico de broncodilatação melhora da sensação do paciente de dispneia, já reduz uma boa parte da sintomatologia. Por isso que eu estou dizendo que tem as duas versões. E a segunda parte, vamos ver esses asmáticos severos que não estão tratando adequadamente e que estão usando, que não é de resgate, estão usando cronicamente a bombinha, aí começa um problema. Por quê? Porque a bombinha vai taquicardizar, o uso excessivo de bombinha vai baixar, vai fazer hipocalemia, a hipocalemia é arritmogênica, né? Tanto que quando a gente tem hipercalemia, às vezes a gente usa a bombinha para tentar baixar o potássio. Coisa. Então, quando tu começa a usar demais, tu vai ter hipocalemia, vai ter outras coisas, taquicardia e um monte de xantina. E lembra que toda a xantina, que é importante usar, mas é quando é em excesso, é que nem cafezinho. Em excesso vai dar arritmia. A xantina é arritmogênica. Então, claro, se eu tô com uma crise de asma morrendo, cheio de palpitação porque eu tô com asma e eu uso a bombinha, oba. Agora, qualquer coisa, bombinha, e não faz o tratamento adequado, procura um pneumo, vai lá, trata da maneira correta a sua asma, o resultado é outro. Eu vou aqui defender as bombinhas, que é um problema que a gente sofre diariamente, essa pergunta do leigo. Bombinha ataca o coração, doutor? Os beta-simpático-miméticos eles agem nos receptores que tem, não só no pulmão, como no coração, como nos músculos. Então, por isso, esses efeitos colaterais, ataque cardíaco, pode acontecer, as palpitações e os tremores. Mas as bombinhas foram idealizadas justamente para minimizar isso, para ter uma ação direta do que a gente tinha antigamente, só o salbutamol. Antigamente era só o salbutamol. Não é? Então, as bombinhas, gente, e qualquer remédio... A minofilina, eu sou da época da minofilina também, né? Pomba, era o cara chegava com falta de ar, a minofilina na veia. E outra, gente, remédio para virar veneno é só exagerar a dose. É a dose. A diferença entre remédio e veneno é dose. É dose. E as bombinhas são vítimas disso, porque você imagina uma pessoa que está morrendo de falta de ar, sofrendo com falta de ar, ela usa bombinha muito mais vezes que o médico prescreveu, quando isso não deve acontecer. Uma bombinha ela tem um limite de ação, e se não resolveu com aquela prescrição que o médico da confiança dele passou, é procurar um médico para ver outras alternativas. Felizmente tem muitas alternativas, né, Conrado? Muitas. Então, é só questão de esclarecer, gente. Agora nós entramos na apneia do sono, doutor Conrado. Hoje ela é considerada pela cardiologia um fator de risco tão importante quanto o colesterol alto? Na verdade, assim, João, a gente não pode dizer que a apneia do sono é tão importante quanto o colesterol, baseado em evidência científica. Os estudos em colesterol, a redução de colesterol, é uma das coisas que mais reduziu mortalidade cardiovascular, com 500 mil estudos, sejam mecanísticos, sejam retrospectivos de corte prospectivo, duplo cego, tanto faz. Qualquer tipo de estudo mostrou que baixou o colesterol, reduz mortalidade. A apneia do sono, uma informação hoje importante, a apneia do sono é a primeira causa hoje de hipertensão secundária. Quando a gente pega um paciente hipertenso, a primeira coisa que a gente avalia hoje, que antes dizia que era idiopática, é a apneia do sono. Então a gente sabe que tratando a apneia do sono, seja com os dispositivos CPAP ou outra coisa, para alguns casos botar uma plaquinha, melhorar se tu realmente tem alguma obstrução muito importante de vias aéreas superiores, isso melhora o sono, e tu melhorando o sono, tu fica menos hipertenso, tu tem menos arritmia,
Porque quando tu faz a apneia, o teu cérebro fica despertando a cada 30, 40 segundos. Tu tá se afogando e o teu cérebro tá mandando teu coração se defender e o coração acelerando. Então eu diria que hoje a apneia do sono é um vilão importante, mas nós temos 2 ou 3 grandes estudos que mostraram que tratar a apneia nem sempre baixa tanto o desfecho quanto, por exemplo, o colesterol. Então eu não posso botar os dois na mesma medida porque o colesterol tem muito mais estudo de desfecho. Mas, sem dúvida, a apneia do sono é importante e ela tem que ser tratada. Sim, nós já tivemos aqui o Dr. Jaime, né, que é um dos pneumologistas tradicional aqui de Joinville, que falou muito sobre isso. Só para chamar a atenção, roncar nem sempre é normal, é coisa de gente velha que está com flacidez da musculatura da garganta. Não, roncar pode trazer a apneia do sono, que é parar de respirar várias vezes durante o sono. Todas essas paradas desencadeiam uma série de respostas hormonais e fisiológicas no sentido de fazer a pessoa acordar, né? E é o que salva a vida dessa pessoa. Só que isso é um ciclo muito grande durante o período de sono. Tem gente que para várias vezes, por alguns minutos até, e ele vai ter um sono fragmentado. Isso vai refletir na sua função cardíaca, né? Vai muitas vezes dar uma hipertensão arterial. A pessoa às vezes tem hipertensão arterial e uma das causas, né, ou mesmo de um dos agravantes é a apneia. Não, hoje a apneia do sono é a principal causa secundária de hipertensão arterial, que antes a gente dizia assim, 90% das hipertensões são chamadas idiopáticas, quer dizer, a gente não sabe a causa. São porque nós ficamos mais velhos, etc. Depois vinha pielonefrite, estenose de artéria renal, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, mas hoje a primeira causa que a gente tem que investigar é a apneia do sono. É a primeira causa. Então é isso aí. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é só rever um dos programas que nós fizemos aqui com o Dr. Jaime. Tratar a apneia com aquele aparelho que a maioria já ouviu falar, é o CPAP, realmente reduz o risco de infarto e arritmia ou é só uma promessa? Depende muito do tipo de apneia. Nós temos a apneia central, que infelizmente o uso do CPAP não foi benéfico. Na apneia central, o desfecho não foi o que se esperava. Mas era mais rara, né? Depende do paciente. No paciente cardiopata não é tanto mais. O paciente cardiopata às vezes tem muito mais apneia central, né, por outros mecanismos. Mas assim, o tratar a apneia, se a gente for pensar mecanisticamente, vamos pensar assim, se eu trato melhor a apneia, eu durmo melhor, eu tenho menos arritmia durante a noite, porque a apneia dá arritmia, eu tenho menos elevações de pressão, e a gente sabe que baixar 2, 3 milímetros de mercúrio na pressão durante 15, 20 anos reduz mortalidade por infarto por AVC, a inferência é que sim, nós temos um problema se a gente for se basear em estudos científicos. Esses estudos às vezes teriam que ser longos demais, com uma população longa, que nem o estudo de Framingham, por exemplo, que são 40, 50 anos acompanhando uma população para a gente ter uma resposta objetiva. Mas se a gente pensar mecanisticamente, sim. Sim. Maravilha. Bom, gente, vocês estão vendo o debate está palpitante, né? Eu estou notando aqui que tanto eu como o Dr. Conrado temos essa semelhança, nós estamos a 220, porque são temas que nos entusiasmam, né? Mas nós queremos é passar um alerta para as pessoas de que muitas vezes você não pode tratar de um sistema isoladamente, você tem que ter uma visão holística, integrada, né? Porque todos os sistemas são dependentes um do outro, principalmente esses dois que nós estamos falando aí, o sistema cardiovascular e o pulmonar. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube, João do Pulmão. Aliás, falta somente 50 inscrições para eu atingir o número de 1000 inscritos. Requisito mínimo para o canal ser monetizado. Então, apelo aí para quem gosta do nosso programa, para se inscrever no canal, dê sua curtida e compartilhe bastante o vídeo. E me sigam no Instagram, TikTok, Facebook, todos. É só escrever lá, João do Pulmão, o que vocês acham?
Estamos de volta, agradeço pela sua audiência. Hipertensão pulmonar é a mesma coisa que pressão alta comum? Não. De novo, a gente vai para o conceito de pulmão e coração, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A hipertensão arterial sistêmica é a pressão que nós temos dentro dos vasos arteriais de resistência que são bombeados pelo ventrículo esquerdo. E é comum na nossa população. A hipertensão pulmonar é uma pressão que se desenvolve dentro dos vasos pulmonares, artéria pulmonar, capilares e assim por diante. Então, a hipertensão pulmonar ela é derivada de várias causas, mas ela acaba comprometendo justamente o coração direito. Como a hipertensão, a principal causa hoje de insuficiência cardíaca, as duas principais, insuficiência cardíaca esquerda, é a hipertensão arterial sistêmica e a doença coronariana. No lado direito, a hipertensão pulmonar existe inclusive por causa da hipertensão sistêmica do lado esquerdo, que acaba por sobrecarregar o lado esquerdo e não dar mais conta, acaba desenvolvendo hipertensão no lado direito. E outras coisas ali por diante, que valvulopatias, etc. Né? O leigo muitas vezes faz essa confusão, achando que é a mesma coisa, né? A hipertensão arterial sistêmica é mais comum, mais conhecida, mais facilmente diagnosticada, né? A hipertensão pulmonar, também tão deletéria, tão prejudicial quanto a sistêmica, ela é mais difícil de ser tratada e diagnosticada, mas todas as duas são condições muito graves. Bom, quais doenças do coração, doutor Conrado, podem, com o tempo, causar hipertensão pulmonar? Você já acabou de falar algumas delas. Então, primeiro, qualquer doença que comprometa demais a função sistólica e diastólica, ou primeiro sistólica e depois diastólica, ou até mesmo só diastólica, que hoje a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, pode fazer, por aumento de pressões intracavitárias, a pressão vai indo de volta, porque é um sistema contínuo, como eu te falei, e os capilares vão aumentando a pressão, vasos de resistência vão aumentando, a artéria pulmonar vai aumentando a pressão. Então, se tu tem uma estenose mitral, por exemplo, a estenose mitral bloqueia a passagem do sangue do lado esquerdo para o ventrículo esquerdo. Para onde que fica o sangue? Tudo para trás. Quer dizer, coração direito, pulmão, a pressão de pulmonar que habitualmente é 50 e 35, limite superior do normal. Eu já tive pacientes com estenose mitral que chegaram a 80 de pressão de pulmonar. Que graças a Deus era uma pressão pulmonar reversível, que tu terminou com a estenose mitral, a pressão de pulmonar voltou a reduzir aos valores praticamente normais. Diferentemente da pressão pulmonar, da hipertensão pulmonar que tu tem às vezes, que é de tão longa duração, por exemplo, enxante direita e esquerda, tipo doenças congênitas persistentes de canal arterial, CIA que não foi tratada, CIV que não foi tratada, que acabam desenvolvendo uma hipertensão pulmonar, que às vezes se torna refratária, inclusive tem um nome específico para isso, chamado síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger é quando tu tem um fluxo que inicialmente por uma comunicação vinha da esquerda para a direita, que aumentou tanto por excesso de hiperfluxo no pulmão direito, no coração direito, pelo pulmão, que desenvolveu hipertensão pulmonar refratária, que não responde mais. Por shunts, às vezes. E aí tu não pode mais nem fechar o shunt, porque o risco, a mortalidade é muito alta. E tem hipertensão pulmonar de causa primária, e tem todas as hipertensões pulmonares causadas pelo próprio pulmão. Exatamente. Mas assim, se tu pegar as causas mais básicas, são valvulopatias, a hipertensão arterial com disfunção ventricular esquerda, principalmente, Tem um tumor no coração que chama mixoma. mixoma. É que o mixoma, o mixoma de átrio esquerdo, ele vai se comportar exatamente como uma estenose mitral, porque ele vai bloquear a saída da mitral. Nós temos outras entidades que são, não são isso, mas por exemplo, a gente tem o chamado core triatriatum, que o átrio esquerdo tem uma membrana que divide o átrio esquerdo em dois, fenestrada, que na verdade aqui está bem na parte anterior que vai para a mitral e que vai embora, e esse lado para trás que vai para o pulmão tem a membrana fazendo a mesma coisa que fosse uma estenose mitral. Então tem várias doenças cardiovasculares que vão fazer desenvolver a hipertensão pulmonar e disfunção ventricular por causa de causas cardiovasculares. Ok. Quando o coração falha na bomba, né, na sua capacidade propulsora do sangue,
Porque a água vai parar justamente no pulmão. Te lembra que eu falei da bomba? Se tu tem uma bomba que tá rodando bonitinho, mandando sangue ou a água para frente, uma bomba hidráulica, na hora que ela começa a patinar, ela não consegue mais mandar toda a água para frente, para uma subida, por exemplo, mas a água está ficando para trás. E o que tem atrás? Tem o pulmão. Então, na hora que tu não consegue bombear para frente, esse líquido, que no caso é o sangue, vai sobrar retrogradamente, vai sobrar no pulmão. E ele vai adaptando até um certo ponto. 15 milímetros, 20 milímetros, a capilar pulmonar chegou a 20, 25, começa a extravasar, começa a ir para o interstício, começa a encher o alvéolo e aí a nossa troca de oxigênio acaba e tu acaba fazendo aqueles cérebros edemas agudos de pulmão. Então, quando a bomba para de funcionar, tu tem um déficit contrátil. Uma bomba que antes bombeava, como eu te falei no início, 70 ml por hora, e esse 70 ml vezes a coisa que tinha que fazer agora, ele bombeia 30. Pô, mas e os outros 40? Vai ter problema para frente, porque não está chegando lá onde precisa chegar e está sobrando para trás. Eu estou lembrando aqui, Conrado, que meu avô, ele morreu aos 60 anos. Meu avô, eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu estou com uns 69, eu nem lembro dele. Mas só lamento muito naquela época, um simples edema agudo do pulmão matar uma pessoa. Hoje é uma emergência médica, tem múltiplos recursos, né? E a pessoa procurando uma assistência médica imediatamente, um pronto-socorro, uma emergência cardiológica, ele pode sair daquele quadro, né? Mas isso é uma emergência, tem que ser tratada em tempo curto, né? Basicamente com o uso de diuréticos, vasotensores, vasodilatadores, etc. Depois de um infarto, por que alguns pacientes passam a sentir falta de ar mesmo sem nenhuma doença pulmonar nova? Justamente por isso, porque a bomba parou de funcionar, a bomba tinha que jogar o sangue para frente, ela não está mais conseguindo e ela não vai mais conseguir, a não ser que a gente melhore essa insuficiência cardíaca que foi desenvolvida após o infarto, e aí o sangue acaba ficando retido nos vasos de capacitância que são os do pulmão. Só que a capacitância tem um limite. Sim. E aí tu fica cronicamente com falta de ar por 2 mecanismos, olha que interessante. Um, porque a gente fica com o pulmão mais cheio, que é o mais comum. Mas tem gente que, ainda assim, o pulmão permite, ele não fica tão cheio, mas o cara tem sensação de dispneia, porque o fluxo anterógrado do ventrículo esquerdo é insuficiente para um monte de coisa e dá uma sensação de dispneia. Por isso, nem sempre a dispneia, tu vai escutar crepitação, etc. Às vezes tu pode ter dispneia, inclusive com congestão e coisa, e às vezes por falta de circulação anterógrada de ventrículo esquerdo, que o cara refere como fraqueza para respirar, dificuldade, a musculatura não tem força, que também dá dispneia, que a gente tem que lembrar que dispneia não é só o nosso pulmão. Dispneia, se a tua musculatura não está ajustada, o resto não está, tu vai ter dispneia também. Sim. E nem sempre com o coração, nem sempre com o pulmão cheio d'água. A própria anemia é um exemplo disso, né? Anemia deficiência de glóbulos vermelhos, é eles que transportam o oxigênio. Pode o coração estar normal, o pulmão está normal, a pessoa também tem falta de ar. Bom, agora, doutor Conrado, daqui para frente nós vamos ter que agilizar um pouco, que nós discutimos muito inicialmente. A culpa é do João. Tosse seca persistente em quem tem problema cardíaco. Quando isso é do coração e quando é hora de investigar o pulmão? A gente sempre tem que investigar todos os sintomas. Se a gente for pensar, se a gente souber que o cara já é um cardiopata prévio, a gente tem que pensar em alguma cardiopatia. Mas lembre que a maioria dos pacientes, que tem uma grande percentual de pacientes que são hipertensos que usam inibidores de enzima conversora, que são os IECAs, que são medicações excelentes. Só que os IECAs todos bloqueiam a bradicinina. E a bradicinina dá tosse. Dá um exemplo de um IECA aí, só para eles lembrar. O que mais dá tosse de todos, captopril, que hoje está sendo menos utilizado. Mas é muito utilizado o enalapril. Eu falo com... O que mais dá tosse de todos, não. É que esse é o que o povo conseguiu usar. O que mais dá tosse é o perindopril, porque ele é o que mais
causa liberação de bradicinina tecidual. Teoricamente, ele seria um dos melhores IECAs que existem para tratamento. Sim. Uma época eu estava meio hipertenso, eu tentei usar. Pá, cara, tossi que nem um desesperado. 3 dias tossindo, parei de tossir, fiquei mais uma semana tossindo para adaptar depois, porque a tosse pode cronificar, né? É, vocês verem, né? Tem determinados remédios que a gente usa para fazer determinado efeito benéfico, mas pode ter esse efeito colateral. Ele citou aí os IECA, que é esses hipotensivos, remédios para pressão, terminado em IU, geralmente, né? Captopril, enalapril. Perindopril, ramipril, lisinopril. É. Agora, tem os famosos beta-bloqueadores também, né, doutor? E os beta-bloqueadores, o exemplo clássico é o propanolol, né? Que é o que também pode causar mais isso. Mas hoje tem beta-bloqueadores modernos. Sem dúvida. Primeiro, se a gente tem problema pulmonar e pelo coração a gente não precisa usar beta-bloqueador, não usa beta-bloqueador, porque se tu não precisa. Agora vamos dizer que tu tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porque a preservada também não tem evidência científica nenhuma maior dizendo que vale a pena usar, a não ser que tu tenha outras doenças associadas. Mas tu tem que usar num paciente DPOC, asmático que seja, porque o problema do DPOC fixo, a maioria dos beta-bloqueadores não vai ter problema nenhum. Mas vamos dizer que tu tem um componente de reativo grande, um asmático associado. Hoje a gente tem os beta-bloqueadores que são mais cardioseletivos. Eu, por exemplo, gosto muito do bisoprolol no paciente no paciente com DPOC. Porque ele reduz mortalidade e insuficiência cardíaca e ele não atrapalha. Aliás, ele até ajuda o pulmão, porque a gente sabe que o paciente do pulmão vai morrer muito mais do coração. E vice-versa. E aí a gente pode usar ainda um pouco o carvedilol, que é alfa e beta bloqueador, que tem um efeito vasodilatador por causa do alfa, e o nebivolol. O problema do nebivolol é que ele não tem tanta redução de mortalidade quanto os outros dois, o carvedilol, o bisoprolol e até um pouquinho o metoprolol, que não é tão seletivo. O mais beta-1 cardioseletivo de todos é o bisoprolol. Então, paciente com insuficiência cardíaca com asma, eu, se puder escolher o bisoprolol, sem dúvida eu vou escolher o bisoprolol. Eu vou falar de outra droga que muito utilizada, principalmente para os cardiologistas, e é uma droga maravilhosa, né, que é um antiarritmogênico excelente, que é a amiodarona. Mas a amiodarona, em algumas pessoas, né, essa amiodarona é geralmente utilizada para tratamento de arritmias, mas em algumas pessoas ela pode levar fibrose pulmonar. É raro, não é tão frequente. Como que isso é monitorado? Uma pessoa está com amiodarona e como você pode perceber se ela está levando alguma fibrose pulmonar? Essa é uma boa pergunta, porque muitas vezes é subclínica, João. Mas assim, a primeira regra que a gente tem que lembrar do benefício e do risco. A amiodarona é o melhor antiarrítmico que existe em fração de ejeção reduzida, desde que seja bem indicado. Quer dizer, quando é que a gente indica um antiarrítmico? Primeiro, quando o paciente tem maior risco de morrer. Segundo, quando tem risco do coração piorar. E terceiro, quando o paciente não consegue tolerar uma arritmia mais severa. O grande problema da amiodarona é que 1 a 2% dos pacientes ela pode causar... Na verdade, ela não começa com fibrose, ela começa em estágios iniciais que às vezes a gente percebe. E aí pode ser por tosse, que tu pode perceber, por um pouquinho de falta de ar, diminuição da aptidão. Felizmente para nós brasileiros, a gente não usa uma dose tão grande quanto os americanos. A hipertensão pulmonar, a fibrose pulmonar por amiodarona, e às vezes a hipertensão pulmonar por causa disso também, a fibrose pulmonar é muito mais comum em doses maiores, 400 miligramas por dia, assim por diante, e pelo tempo de utilização, 2, 3, 4 anos. Nas fases iniciais, tu faz diagnóstico, e tu pode tirar a amiodarona, porque às vezes tu não pode. São poucos casos, mas às vezes tu não pode tirar, porque o cara vai morrer de uma fibrilação ventricular ou coisa assim, além do CDI que ele vai ter que usar, que é um cardiofibrilador. Se tu puder tirar, tu tira, e a maioria das vezes essa hiperreatividade pulmonar é reversível. Se tu deixar a longo prazo, aí vira fibrose pulmonar. E a maioria das vezes os primeiros sintomas são tosse, um pouco de chiaço, etc. E a gente tem que fazer uma avaliação. Aí sim tu tem que ir no pneumologista. O amiodarona está com sintoma, vai no pneumologista, vai no cardiologista para ver se precisa. E o pneumologista vai fazer exames mais específicos para ver se tu realmente tem uma alteração causada pela amiodarona, que é 1% dos casos, mas é 1% de... A gente tem milhares e milhões de pessoas usando amiodarona, vai ter gente com isso.
vocês estão percebendo aí, por esse programa, que o pneumologista e o cardiologista têm que estar sempre conversando, né? Manter boas relações em função do paciente, né? Nós estamos finalizando, doutor Conrado, e nós vamos falar de um vilão comum, que não só na nossa área, como na sua, que é o tabagismo, né? Ele é considerado o maior fator de risco em comum com a cardiologia e a pneumologia? Na verdade, ele foi um fator de risco muito maior, Pimenta. Há alguns anos, eu lembro quando eu era guri, todo mundo fumava, porque era bonito fumar. Sim. Então deixa eu dar primeiro, assim, falando rapidinho de tabagismo, mas dizer uma coisa muito importante, principalmente para... É pouco frequente jovens assistirem isso, mas se tiver jovens assistindo, não é só o tabagismo cigarro. É o vape. O vaping hoje é extremamente danoso. Nós temos 500 mil substâncias extremamente danosas no vaping. A quantia de nicotina que tu bota no vaping é absurda, é uma alta concentração em momentos rápidos, quer dizer, tu fica com o teu cérebro impregnado de nicotina. E o pessoal que achava bonito usar narguile, mas eu não uso com araque, que é aquele álcool que eles usam, a bebida alcoólica, e usam com água, que a água não filtra nada. 60 minutos fumando um narguile equivalente a 80 sem cigarros. 80 sem cigarros. E além disso, nós temos o fumo passivo. Isso. O cara que fuma, a mulher ficou com DPOC porque o marido fumou a vida inteira. Então nós melhoramos muito. O Brasil é um país excelente nisso. Nós reduzimos 30% no último censo, que foi 2024, eu acho, a gente tinha um número, antigamente, eu lembro, 2016, eram 27%, eram 17%, a gente tem 11%. 11%, nós somos um país ótimo hoje. Ótimo. Mas a mortalidade legislação proibida. Perfeito. Mas ele vai continuar sendo um fator muito grande para doença cardiovascular, doença cardiopulmonar, doença pulmonar, sem contar todos os cânceres, né? Então, não está banido. Infelizmente, já acho que tinham que ter campanhas pesadas, principalmente com jovens, banindo qualquer tipo de cigarro. Ele continua fazendo muito mal para coração e para pulmão, além dos cânceres, obviamente. Isso. Gente, infelizmente nós temos que finalizar, estendemos bastante. Provavelmente eu vou ter que continuar insistindo com o Conrado para fazer outros programas. A gente faz uma outra vez. Mas finalizando, doutor Conrado, que orientações práticas, assim, umas 3 orientações, quantas você achar necessário, você poderia falar para o nosso público de medidas que protegem, ao mesmo tempo, coração e pulmão, que poderia tomar para evitar esses problemas? A primeira coisa que a gente falou foi exatamente o que a gente acabou de terminar. É. Não fuma. Não fumem, ninguém fuma. Não é bonito, não é educado, não é cheiroso. Faz mal pro pulmão, faz mal pro coração, dá impotência, dá câncer. Não fumem. 0 cigarro. Dá infarto, dá trombose. Dá tudo de ruim. Dá tudo de ruim. Então, não fumar. Segundo, atividade física regular. Isso melhora a capacidade pulmonar, isso melhora a capacidade cardiovascular, melhora a depressão, melhora ânimo, emagrece, aí tu tem menos apneia do sono, é um ciclo. Se tu fizer isso, é um círculo que a gente chama, não é vicioso, é um virtuoso, porque a gente está fazendo boas práticas. Óbvio que eu vou insistir em alimentação saudável, não abusar do sal, né? Uma coisa que as pessoas não fazem, e lembrem bem, principalmente os idosos, que nem eu e o João aqui. Ele parece mais idoso que eu, pessoal. Vacinas. Todas as vacinas. Isso está no nosso programa de diretrizes de doença cardiovascular, as vacinas todas. As vacinas do postinho e, infelizmente, algumas que vocês têm que desembolsar para fazer, vacina do vírus sincicial, vacina do herpes zoster. Façam isso, conversem com seus médicos a respeito de vacinação. E uma coisa importante, tem uma boa vida, é a filosofia, mas funciona. Tem uma boa vida de relação, uma boa vida familiar, arranjem um bom hobby, cantem, dancem, sejam felizes. Isso. É o propósito desse programa. Por isso que ele chama Saudavelmente. Cabeça está aqui em cima, porque ela regula o resto. Tem que ter uma cabeça boa. Tentar ser menos depressivo, menos ansioso, procurar técnicas de relaxamento e tal.
Doutor Conrado, obrigado pela forma didática e objetiva que explicou aos telespectadores. E nosso podcast conta com o apoio do Pneumocentro e da Clínica São Marcos. Até uma próxima oportunidade.